Bom dia, estamos ao vivo aguardando os irmãos entrarem na nossa live. Daqui a pouco a gente vai começar meditando sobre hoje a parábola do grão de mostarda. Glória a Deus. Bom dia. Vamos dar início à nossa live. Hoje nós vamos meditar na parábola do grão de mostarda. Enquanto os irmãos vão conectando, daqui a pouco a gente inicia o devocional dessa manhã. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Minha dívida paga, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Ao fundo aí você está ouvindo a banda Sion, o teu nome exaltarei. Bom dia a todos. Hoje eu dei uma atrasadinha de 2 ou 3 minutos, que a internet rebelde resolveu cair agora de manhã, mas eu consegui consertar. Daqui a pouco já vamos dar início. Hoje a gente vai meditar na parábola do grão de mostarda. Bom dia a todos, bom dia que está chegando, Ana Paula, Mônica, Paloma, Sodré, o Júlio, Deus abençoe. O teu nome exaltarei, mostramos a luz, minha dívida paga, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Essa aí é a banda Sion, o teu nome exaltarei. Glória a Deus, amados. Nós vamos já iniciar nossa devocional dessa manhã. Essa parábola também ela está em Lucas, em Marcos e em Mateus. A gente vai continuar meditando aqui em Mateus. As parábola do grão de mostarda. Eu vou tirar aqui o som para a gente conseguir ouvir melhor a minha voz. Estava um pouquinho alto. A banda Sion, o teu nome exaltarei. Então a gente vai ler a parábola que Jesus propôs, né? O cenário é sempre o mesmo. Bom dia, Aline Bernardo, né? Perdão. A irmã Vânia, Deus abençoe. Então, Mateus, capítulo 13, o versículo 31 diz assim: Jesus apresentou-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é comparável a um grão de mostarda, que um homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce, é o maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se nos seus ramos. Amém? Vamos fazer uma oração. Irmã Ana Fátima Oliveira, Deus abençoe. Pai amado e poderoso, é no nome de Jesus que nós estamos nesta manhã em comunhão, meditando na Tua Palavra, na Tua presença, e pedimos que a Tua graça, a Tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, nos abençoando, que essas palavras possam produzir sementes de vida nos nossos corações e que nós possamos, em comunhão, aprender cada dia mais aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Eu te louvo e te exalto. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, essa parábola, como a gente acabou de ler, ela está em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 13. Há algumas diferenças na abordagem de cada evangelista, mas coisa simples, né? Mateus vai falar que é um campo, Lucas vai falar que é uma horta. Mateus acrescenta que o grão era o menor possível, e Lucas acrescenta a grandeza, né, da árvore após ela se desenvolver. Então, como eu tenho ensinado para vocês, bom dia Tânia, Deus abençoe, Ana Kellen, Deus abençoe, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Como eu tenho falado para vocês, foram 40 parábolas que Jesus falou, né, durante o ministério dele, e aqui nessa sequência são 7 parábolas que ele vai falar. Então ele está ali no 1,
Ele está junto ao mar da Galileia, ele vê uma grande multidão e ele sai ali, sobe num barco e do barco ele começa a ministrar as parábolas para aquela grande multidão. Então dali ele proferiu 7 parábolas. Nós já vimos 2 delas, né? Hoje a gente está vendo a terceira. E dessas 7 parábolas, 4 delas ele falou para a multidão, né? Então 4 eram específicas para a multidão. E dessas 4, 2 em separado, que é a do joio e do trigo e do semeador, ele foi e acrescentou algumas coisas, ensinou algumas coisas para os discípulos. E depois a gente vai estudar ainda, tem mais 3 parábolas que ele falou em particular apenas para os discípulos. Então, o que Jesus estava tentando explicar? Qual que é a explicação dessa parábola? Para que a gente possa entender, se eu continuasse na leitura, a parábola do grão de mostarda, ela vai fazer um par junto com a parábola do fermento. Então, a gente não pode separar essas 2 parábolas. Elas têm um mesmo ensinamento. É lógico que, de uma forma didática, nesta manhã, eu vou falar sobre a parábola do grão de mostarda. Amanhã a gente vai falar sobre a parábola do grão de fermento. E aí a parábola do fermento. E aí a gente vai e junta as 2 ideias, tá bom? Então hoje, para a gente não ficar muito cansativo e longo, a gente vai falar sobre a parábola do grão de mostarda. Então, qual que era o ensinamento que Jesus estava trazendo para os discípulos nesse ensinamento? Deixa eu abrir o relógio aqui para eu não perder o horário. Pronto, agora está aqui. O que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos com esse ensinamento da parábola do grão de mostarda? Ele queria falar sobre o crescimento do reino de Deus, a forma que o reino de Deus ia crescer e ia se desenvolver. E eu falei para vocês que essas parábolas elas não podem ser separadas, porque elas têm a mesma ideia. Então a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, elas vão no final dar uma mesma ideia. Mas para que a gente possa entender hoje, a gente está meditando na mostarda, no grão de mostarda. Então o grão de mostarda, Jesus está falando sobre um crescimento exterior do reino de Deus. Como o reino de Deus vai crescendo de uma forma exterior, crescendo para fora. Até a palavra grega, né, para a igreja, que é eclesias, né, eclésia, que é juntados para fora. Então é desse crescimento que ele está falando. A dona Iracema Pizzo, né, seja bem-vindo, bem-vinda, né, o Ed, seja bem-vindo, Ed, que Deus abençoe. Então ele está falando desse crescimento exterior. E amanhã a gente vai falar do fermento, ele vai falar do crescimento interior, como é que o reino de Deus cresce no interior do homem. Então essas parábolas não podem ser separadas e Jesus ele começa a falar o seguinte, que um homem saiu semeando as sementes de mostarda na lavoura, no campo. E um detalhe interessante é que, vamos observar, tá? Jesus está falando com o pessoal ali da Palestina. Para eles, essa semente era a menor semente que existia. Por isso que ele fala, a menor semente que existe. E esse é um grande detalhe, é o que ele quer ensinar. Nós sabemos hoje, né, que existem outras sementes menores, mas para aquele povo eles não conheciam. Eu nem fui pesquisar qual que é a semente menor, mas vamos dizer, se fosse a da banana, por exemplo, talvez seja, sei lá, e ele falasse, a semente da banana, e se na região não houvesse banana, eles não iam entender, tá bom? Então ele foi falar daquilo que eles entendiam, ele falou da semente da mostarda. Então ela é a menor semente e depois que ela cai na terra, ela vira uma hortaliça e depois ela cresce do tamanho de uma árvore. Está mostrando o crescimento dessa semente, o crescimento que ela vai trazer a essa planta. E ele vai fazer essa comparação ao reino dos céus. Então ele está ali ensinando e falando para as pessoas desse crescimento. Alguns irmãos foram comigo, tiveram a oportunidade de ir. Eu fui 4 vezes, alguns foram 2 vezes, enfim. Nós fomos até o Museu da Bíblia, fica ali em Barueri. Quem não conhece, dá uma pesquisada e vai lá conhecer, tem bastante coisa interessante. E lá você encontra uma caixinha e dentro tem a semente da mostarda. Eu mesmo nunca tinha visto isso, né? É tão minúscula, parece uma cabeça de um alfinete. Por exemplo, se você colocar na ponta do teu dedo,
nessa pequena área aqui de centímetros quadrados, devem caber por volta de 10 a 15 sementes. Então é pequenino, pequenino, pequenino. Então esse que é o exemplo que Jesus está falando. Muito pequeno, o início de tudo, depois vira uma hortaliça e depois se torna uma árvore. Eu também nunca vi, né, uma árvore de mostarda, né, mostardeira, mas eu pesquisei, ela chega a medir de 3 a 5 metros. Então é um detalhe que a gente tem que começar a observar. Começa pequenininho, minúsculo e se torna uma grande árvore de 3 a 5 metros. E ele conclui a parábola dizendo que os galhos são tão grandes, a árvore é tão grande, que é capaz depois que as aves dos céus venham e façam ninhos nos ramos dessa árvore. Vão se aninhar ali naquele ramo daquela árvore. Dando continuidade aqui, qual que é o significado dessa parábola? Que Jesus estava comparando. O que ele queria falar para os discípulos dele? Ele estava comparando essa pequena sementezinha da mostarda com o reino de Deus e demonstrando para eles o crescimento absurdo que o reino de Deus teria. Estou vendo José Martins, o Negão, a Selma, Marcos Vinícius, sejam bem-vindos. Bom dia, Deus abençoe vocês. Então ele estava falando desse crescimento absurdo que o reino de Deus estava se iniciando. Talvez, com certeza, né, as pessoas que estavam ali não tinham em mente o que Jesus estava falando. Mas Jesus, na sapiência dele, ele sendo Deus homem, ele estava falando com conhecimento. Porque nós sabemos que a Bíblia, as Escrituras, ela foi concebida pelo Espírito Santo. O próprio Jesus, né, a Trindade, fez com que os homens escrevessem a Bíblia. E ele sabia o que estava escrito na Bíblia. Então ele queria trazer para aqueles homens um conhecimento daquilo que estava oculto. E a gente entende que a forma de parábola que ele falava era para que eles não entendessem o que estava sendo dito. Mas havia uma profecia, e a gente tem que linkar essa profecia ao estudo da parábola da mostarda, do grão de mostarda, senão a gente não vai conseguir entender. Então vamos linkar lá para vocês verem o que foi que o profeta falou, e era isso que estava na mente de Jesus. Ele estava falando sobre o reino messiânico, o crescimento do reino messiânico. Então o Senhor lhe falou através do profeta Ezequiel, capítulo 17, o versículo 22 ao versículo 23. Está escrito assim: Assim diz o Senhor Deus, também arrancarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Cortarei um broto tenro dentre os ramos mais altos e o plantarei no monte alto e sublime. Eu o plantarei no monte alto de Israel. Ele produzirá ramos, dará fruto e se tornará um cedro viçoso. As aves de todo tipo habitarão debaixo dele. Elas habitarão à sombra dos seus galhos. Glória a Deus. Então era justamente isso que Jesus estava tentando falar para os discípulos. Que naquele momento estavam sendo lançadas as pequenas sementes de mostarda na terra. E que aquelas sementes iriam produzir uma árvore maravilhosa. Iam crescer de uma forma assombrosa, assustadora, que iria cobrir homens e aves debaixo da sua sombra. Como eu falei, essa árvore chega de 3 a 5 metros de altura, né? Começa com uma semente minúscula e chega de 3 a 5 metros de altura. Então era isso que Jesus estava mostrando, ensinando o cumprimento dessa profecia. Então o ensinamento principal da parábola é o seguinte: é descrever a forma humilde e pequena que se inicia os reinos dos céus aqui na terra e mostrar a forma que ela seria grandiosa e iria impactar toda a terra. Então haverá um dia que Jesus retornará a essa terra e todas as nações estarão debaixo dessa árvore para serem julgadas por ela. Então o profeta Ezequiel estava falando isso, o Senhor falou isso através do profeta, que ele ia tirar um broto do cedro e ia plantar sobre os montes de Israel e nasceria uma árvore tremenda, tremenda. Esse é o reino de Deus profetizado, esse é o reino do Messias profetizado. E ali, embaixo dessa árvore, homens e pássaros descansariam à sombra dela.
Então é o reino messiânico sendo falado através desta parábola. Qual que é a aplicação dessa parábola para a igreja? Né? Qual que é a aplicação da parábola à igreja? O crescimento, o desenvolvimento da igreja. Irmãos, a história da igreja nós conhecemos bem. Ela começa ali no primeiro século, na Palestina, sob o domínio romano. Então o Império Romano era... Gabi, Deus abençoe, filha, seja bem-vinda. O Império Romano era tremendo, né? Ele dominava vários países, várias nações, inclusive aquele povo que vivia ali na Palestina na época do Senhor Jesus. Então, comparado ao Império Romano, o início do reino do Cristo não era nada. Comparado àquela população que transitava e vivia ali na região da Palestina, também não era nada. Mas o que Jesus estava falando era o seguinte, que mesmo começando com esses pequenos grãos, com essa pequena semente de mostarda, se tornaria uma hortaliça e depois se tornaria uma árvore que abrigaria muitas pessoas, que abrigaria muitos povos, muitas nações. Então era isso que ele estava trazendo o significado. E nós entendemos como a igreja começou, perseguida ali naquela região, sofrendo, sendo martirizada, e esses eram os grãos da mostarda que estavam sendo jogados na terra. O próprio Cristo fala que se um grão cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Então, Jesus estava falando dele, o homem que saiu a semear e jogando os grãos de mostardas. Então ele estava jogando quem? Os discípulos dele sobre a terra. Aqueles primeiros homens no primeiro século, Pedro, Tiago, João, André, todas aquelas pessoas. E agora nós somos esse grão de mostarda, que nós somos pequenininhos, insignificantes, né? Mas nós somos jogados na terra e a gente começa a fazer uma produção. A gente começa a desenvolver o reino de Deus, começa a evangelizar, começa a levar a verdade e a palavra para as pessoas, e as pessoas começam a ser alcançadas e o reino vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo. Então lá no início, os discípulos de Jesus eram pessoas simples, pessoas rudes, pescadores, trabalhadores de cargos sem nenhuma expressão, rara alguma exceção. Ele tinha alguns discípulos que eram mais poderosos. José de Arimateia era um senador, um homem rico. Tinha lá também o Nicodemos, fazia parte do Sinédrio. Eu me lembro agora de cabeça que alguns centuriões, né, que também tinham uma influência militar ali, comandando uma centúria de soldados romanos ali naquela região. Alguns que tiveram contato com Jesus. E acho que Joana, se não me engano, que era esposa de um procurador de Herodes. Então tinha algumas pessoas influentes, mas a grande maioria era de pessoas simples, de pessoas humildes. Então ele estava falando disso, eu vou pegar esses pequeninos grãos de semente. O semeador, o homem começou a jogar no campo pequeninos grãos de sementes, de mostarda. E esse grão caindo na terra, ele vai produzir uma árvore maravilhosa, uma árvore tremenda. Ele vai cumprir a profecia de Ezequiel 17, que meu pai falou que vai arrancar um broto de uma árvore, vai colocar sobre o monte de Israel, e ali vai nascer uma árvore frondosa, onde as árvores vão se aninhar. Então era isso que Jesus estava falando. Eu estou semeando vocês na terra, e através da vida de vocês, o meu reino vai crescer como cresce o grão da mostarda. Começa pequenininho e se torna uma grande árvore. Então essa era a ideia. Então o que Jesus estava falando para eles e para nós? O que ele queria ensinar e expressar para eles e para nós? Calma, fiquem tranquilos. Parece insignificante, parece pequeno, ninguém dá valor, mas vai crescer, vai dar fruto, vai se tornar uma grande árvore. E hoje, queridos, a gente vai olhando o crescimento do Evangelho. Assim que Pedro prega ali em Atos 2, você observa que 3.000 pessoas são agregadas ao Evangelho. Passando mais um tempo, Pedro faz outra pregação, 5.000 pessoas.
Então a igreja foi crescendo. Depois o Senhor toca no coração do apóstolo Paulo, ele monta ali uma equipe missionária, né? Barnabé, Paulo, Timóteo, Silas, né? Marco Antônio, aquela equipe toda, e eles saem, sabe, pregando o evangelho, e eles ganham a Europa, né? Eles começam ali de Israel, ali de Jerusalém, pequeninos, e eles se espalham para a África, para a Ásia, chegam até a Europa, a ponto que Paulo vai falar lá em Colossenses 1:23, que o evangelho, naquele tempo dele, foi pregado para todas as almas que estavam debaixo do céu. Olha que coisa maravilhosa. Então é isso que Jesus estava falando. Ele estava falando desses pequenos grãos, nós que estamos na terra. Depois a gente sabe, Martim Lutero e tantas coisas. Depois os descobridores vêm aqui para a América, e nós hoje, né, a América basicamente é cristã, né, católica e protestante, basicamente. Então esse é o crescimento. É o que Jesus está falando. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, vai crescer. E o apóstolo Paulo, falando em 1 de Coríntios, ele vai falar assim para a igreja de Corinto: é um que semeia, é um que rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E é nisso que nós temos que aguardar o nosso coração, é nisso que nós temos que esperar e ter paciência. Então, o que Deus vai fazendo com a igreja? Qual é o crescimento, o desenvolvimento que Deus vai fazendo com a igreja? A igreja começa perseguida lá no primeiro século. Primeiro pelos judeus. Aquele grãozinho de mostarda. Começou com 12. Depois, lá no cenáculo, tinha 120. O apóstolo Paulo vai falar em 1 de Coríntios, capítulo 15, que quando Jesus subiu ao céu, ou seja, 40 dias depois, tinha 500. Aí o apóstolo Pedro, lá no Pentecostes, prega, tem 3.000, depois tem 5.000. Depois Paulo e a equipe dele saem pregando o evangelho. E hoje são milhares. Hoje 2/3 da humanidade é cristã. Então já estão debaixo dessa árvore, descansando, junto com as aves, né? Aninhados ali nessa grande árvore que tem crescido. E começou como? Com uma porçãozinha de semente que o semeador, Jesus Cristo, começou a lançar na terra. Então parecia que lá no início, né, a planta ia morrer. Parecia que ia morrer. Perseguição dos judeus. Alguns martirizados. Estevão, Tiago, né, mortos, né, pelos judeus. Depois começou a grande perseguição do Império Romano, porque os cristãos não poderiam adorar a Cristo, porque quem era o Deus era o imperador. Quírios era o imperador. E quando pegava um cristão, falava: o imperador é Quírios, César is Quírios. Eles falam: não, Jesus is Quírios. E eles morriam por causa de Jesus. Mas a semente caía na terra e ia produzindo mais frutos, mais frutos, mais frutos, mais frutos. A planta parecia que ia morrer, mas quem dá o crescimento é Deus. Então parecia que ia se acabando, mas quem dá o crescimento é Deus. Ao ponto que lá no Apocalipse, o apóstolo João, ele fala assim, que ele viu uma grande multidão se aproximando. Irmã Raimunda, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Que ele viu uma grande multidão se aproximando, de todos os povos, tribos, todas as línguas, de todas as etnias, porque a árvore cresceu de um jeito, tão tamanho, que abrigou muitas pessoas à sombra dela. E é isso que Jesus está ensinando. O reino de Deus é como? Ele é como um grão de mostarda. Começa pequenininho, mas termina gigantesco, termina maravilhoso. Eu quero ler os últimos 2 versículos para vocês. Tá dando quase meia hora, né, de estudo. Tá bom, glória a Deus, para não estourar muito o tempo de vocês e não segurar muito vocês. E amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar sobre a continuação dessa parábola, que está linkada, né? A parábola do fermento. Então a gente está falando do crescimento exterior. A parábola do grão de mostarda fala do crescimento exterior do reino de Deus. E a parábola do fermento vai falar do crescimento interior do reino de Deus. Então a planta ela vai continuar crescendo. Mas até quando, pastor? Está na Bíblia, a gente vai ver agora. Essa planta ela não para de crescer. A semente começou lá na Palestina e ela vai crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Apocalipse capítulo 7. Ela vai crescer até quando? Versículo 2. Vi outro anjo subir do Oriente, tendo o selo de Deus vivo.
Ele chamou em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido autoridade para causar danos à terra e ao mar. E ele disse: não danifique a terra, nem o mar, nem a árvore, até que sejam selados todos os servos do nosso Deus. Louvado seja Deus. Então, essa árvore vai crescer até que sejam selados todos os servos do Deus Altíssimo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você sabia? Talvez você não saiba. Mas eu e você temos uma marca, temos um selo. Nós temos o selo do Espírito Santo. E essa terra não passa, ela não termina, o crescimento desse reino não termina, até que todos aqueles que são servos do Deus Altíssimo sejam selados. É o que está escrito aqui na profecia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o profeta diz que Deus deu um pincel na mão de um anjo, né, o profeta Ezequiel, e ele sai marcando as pessoas, selando as pessoas. E é assim que funciona no mundo espiritual. Cada um que vai se aproximando do Senhor vai sendo selado pelo Senhor e vai recebendo a garantia. O que é o selo? É igual você vai pôr uma carta no correio. Garantia de que vai chegar. Autenticidade de que é legítimo. E de propriedade. E é isso que Deus tem feito com você. Você recebeu esse selo. Você vai chegar, você pertence a Ele e você é legítimo. Por quê? Porque você é esse grão de mostarda que está caindo na terra e vai produzir uma grande hortaliça e uma grande árvore. Nós somos os ramos e nós temos produzido para a glória do Senhor. Então o reino continua crescendo, até que todos sejam selados. E mais uma coisa, que o reino continua crescendo. Até onde vai crescer essa árvore de mostarda, né? Até onde? Apocalipse capítulo 6, versículo 10. E eles clamaram em alta voz, dizendo... Essas aqui são as almas que estavam debaixo do altar, são os mártires, né? Os santos, os irmãos da gente que já partiram para o Senhor, e essas almas estão debaixo do altar do Senhor, e eles clamam, a Bíblia diz assim, e eles clamam em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Aí fala assim que cada um deles recebeu uma túnica branca. Ele foi dado que repousasse ainda um pouco mais de tempo, até que se completasse o número dos conservos. E os seus irmãos haveriam de ser mortos, assim como eles também foram mortos. Então a árvore cresce até que se complete o número dos conservos, daqueles que vão ser salvos, daqueles que vão ser alcançados pela palavra do Senhor. E ainda serão mortos, ainda haverão alguns mártires sobre essa terra. Irmão Vanderlei, Deus abençoe. Pastor Vanderlei, querido, de Guarulhos, meu irmão, meu querido, seja bem-vindo. Então, esse reino não para de crescer. Essa semente que foi lançada na terra não para de crescer. Então, somos nós, irmãos. Sabe o que eu acho maravilhoso nesse período que a gente está passando por isso? O que vai acontecer? Estava falando ontem à noite com o pastor Souza. O reino de Deus está crescendo. O Espírito Santo, ele aproveita situações de dificuldade, quando a igreja é apertada, quando a igreja passa por situações de lutas e tribulação, para fazer a igreja crescer. Então nós estamos crescendo. Eu ontem recebi uma notificação do Google, que ele vai gerenciando, né, as redes sociais. Essas publicações que a gente faz na página da igreja, a gente tinha por volta de 600 visualizações por semana. Nós não completamos nem uma semana, hoje é quarta-feira. Ontem eu recebi a notificação, em 3 dias. Sabe quantas visualizações? De 600 para 1.200. Crescimento absurdo. Por quê? Porque a semente da mostarda está caindo na terra e está alcançando. Então, eu ontem falei com alguns irmãos, a live de domingo, do culto de domingo, pessoas que eu vi ao vivo, né, algumas que eu nem conhecia, mas pessoas que já estiveram com a gente na igreja, estão distantes, estavam assistindo. Por quê? Porque o reino vai crescer. Porque essa árvore vai crescer de uma forma tão grande que, além das aves poder fazer ninho nessa árvore, os homens também vão descansar
debaixo da sombra dessa árvore. Então o reino ele vai crescer, vai crescer, vai crescer. Então é isso que Jesus estava falando. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Começa pequeno, parece insignificante. Sou eu, o semeador, e vocês 12. Vocês são essas sementes. A pequena mostarda. Mas lá na frente vocês nem conseguem imaginar o tamanho que essa árvore vai ser. Então é isso, meus irmãos. É isso que Jesus está ensinando para a gente nessa parábola. E por isso que Paulo fala, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então trabalha. Se precisar de morrer, morra. Se precisar de chorar, chore. Se precisar de gritar, grite. Faça de tudo o que você precisar para que o reino de Deus cresça. Que as pessoas possam olhar para você, possam ver os seus frutos e o nome do Senhor ser glorificado. Ed, Vinícius, Mônica, glória a Deus. Amém? Vamos orar um minutinho para agradecer a Deus por esta manhã maravilhosa. Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós queremos Te agradecer. Porque hoje entendemos que nós somos também, ó Pai, esse grão de mostarda, meu Deus, que o Senhor tem lançado sobre esse jardim, sobre essa terra, meu Pai. E que as nossas vidas têm produzido, ó Pai, uma hortaliça, uma árvore maravilhosa, onde não somente as aves do céu encontram lugar para fazer os seus ninhos, ó Pai, mas também homens e mulheres, crianças, têm, meu Deus, ficado debaixo dessa árvore, encontrado descanso e refrigério. É aquilo que a Tua palavra diz no Salmo 23, que o Senhor nos leva às águas tranquilas, que o Senhor nos leva aos pastos verdejantes. E é isso que o Senhor tem feito conosco, que o Senhor tem feito com cada um que tem se aproximado do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é o nosso baluarte. É no Senhor que nós estamos tranquilos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem descortinado a Tua palavra aos nossos corações. O Senhor tem ensinado a nossa vida a meditar no Senhor e confiar no Senhor. Do que nós teremos medo? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pai, o Senhor tem sido nosso pastor bondoso e nada tem nos faltado. E nós pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue trabalhando na mente e no coração de médicos, de cientistas e de estudiosos, para que eles possam encontrar rapidamente uma vacina para esse vírus terrível, Pai, para que nós possamos voltar à normalidade e para que o Teu reino continue crescendo mais e mais. Que o Senhor aproveite essa oportunidade, como eu tenho visto, ó Pai, para alcançar pessoas que não entrariam em igreja alguma, mas através das lives dos pastores, o Senhor tem entrado nos lares, tem entrado nas casas e tem falado com vidas e pessoas. Eu tenho plena certeza, Pai, que os grãos eram poucos da mostarda, mas no final, quando esse vírus passar, haverá uma grande árvore, haverá uma grande colheita, porque o Senhor tem trabalhado. E sempre que a igreja passa por perseguição, ela cresce. E é isso que eu peço, que o Senhor faça a Tua igreja. Aqueles homens e mulheres verdadeiros, os 7.000 joelhos, os remanescentes, que não têm se dobrado a Baal, meu Deus, que eles possam fazer uma grande colheita para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Ô, irmã Renata, Deus abençoe. Glória a Deus. Amados, que bom, né, poder meditar. A gente ficou 37 minutos aí. Cheguei primeiro, né, que você, a Mônica. Tá vendo, dona Mônica? A sua mãe estava aqui primeiro, ela está falando aqui. Deus abençoe as duas, glória a Deus. A irmã Ana Paula, o Belino, né, Deus abençoe. Irmãos, glória a Deus, né, para a gente estar meditando esse período. Hoje eu vi a Selma aí, também aparecendo na nossa live. Louvado seja Deus. A Paloma aí, dando joinha. Pessoal, põe uns coraçõezinhos aí, põe uns joinha aí, que é para ficar bonito na tela, né? Hoje à noite nós vamos estar reunidos novamente às 20 horas, né, no culto. Aí vai ter louvor, aí vai ter palavra. Aqui a gente está, palavra também, né? Mas a gente está em forma de estudo, né, de meditação. E hoje vai ter uma palavra, a Reinalva, eu sei. É a esposa do William, da ICPB. Então vai ter louvor, um período de louvor, um período de meditação na palavra e oração, tá bom? Eu conversei com o pastor Souza ontem à noite e eu pedi para ele, no sábado eu não vou fazer o devocional, eu pedi para ele
fazer um período de oração. Então a gente vai entrar no mesmo horário, às 8 horas da manhã, e ele vai dirigir aí um período de oração e nós vamos glorificar a Deus junto com... Olha quanto coraçãozinho, glória a Deus. Opa, Deus abençoe vocês. Vicente, Deus abençoe, meu irmão. O nosso corredor, Vicente, amigo do parque, né? Nadador, um triatleta, né? É um meu amigão aí que eu tenho muito carinho por ele. Deus abençoe você estar junto com a gente aí, tá bom? Então, à noite a gente vai estar reunido novamente, né, num culto, às 20 horas, onde vai ter louvor, onde vai ter palavra e oração, tá bom? Amanhã a gente volta nesse bate-horário. Eu mudei o horário, tá, irmãos? Comecei às 7, aí depois fui para 7h30, agora fui para as 8. Porque eu estava atrapalhando aqui. Eu moro num condomínio de sobrados, né? E eu estava acordando muito cedo e minha voz é um pouquinho alta, um pouquinho potente. Eu poderia ser um tenor, né? Não vou nem cantar, senão vocês vai explodir o ouvido de vocês. E aí eu estava incomodando os vizinhos. Então, no condomínio, 8 horas já pode. Então a gente vai começar às 8 da manhã esse período de devocional. E vamos aí meditando nas parábolas de Jesus. São 40, né? Que interessante, né? Uma quarentena, uma para cada dia. Deus é maravilhoso. E a gente vai falando de cada uma delas a cada dia. Espero vocês amanhã, novamente, para a gente meditar sobre a parábola do fermento, o crescimento interior. Tá bom? Fiquem na paz, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor dê um dia maravilhoso, produtivo. Eu amo vocês, Jesus, estou feliz de toda manhã a gente estar junto aí e que o Senhor nos guarde com paz e com saúde. Fique com Deus. Um abraço a todos e um beijo para todos da tua família. A paz. A Carol que eu digo, é verdade, Selma. Ai, ai. O quarto dela fica bem aqui em cima da minha cabeça. E tá de frente com a escada que sobe. Minha voz sobe e vai direto para a porta dela. Tadinha da Carol. Um abraço, gente. Fique com Deus. A Aline Bernardo tá sempre com a gente aí, né? Obrigado, Aline. Deus abençoe. Fica na paz. A gente fica com receio de derrubar o ao vivo, né? Parece falta de educação. Mas alguém vai ter que derrubar, ou vocês ou eu, né? 40 minutos. Foi um bom tempo de meditação, né? Fique com Deus. A paz do Senhor. Um bom dia a todos.